de volta com o CBN Maceió para a gente conversar um pouquinho sobre aquelas contas que os brasileiros, em geral, estão com dificuldades em pagar. As contas básicas que você tem na sua própria residência, você que está nos acompanhando. Mas não pense que esse é um privilégio apenas do brasileiro em geral, do brasileiro comum. Os micro e pequenos industriais também não estão suportando as suas contas e estão indo à inadimplência, uma inadimplência que é crescente, e é sobre este assunto que a gente conversa a partir de agora com o presidente e fundador do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Joseph Curia, que a gente agradece, viu, Joseph, por estar conosco. Um bom dia. Nós que agradecemos o prazer de estar com você, Elias, e com todos os nossos queridos ouvintes da Rádio CBN Maceió. Infelizmente, os dados que você anunciou são reais, são sólidos, são tristes. Essa pesquisa é uma pesquisa nacional feita pela Datafolha e ela traz algumas coisas que merecem uma reflexão na nossa avaliação. Quando se fala em inadimplência, ela opera em duas pontas. Uma, a ponta do pagamento das empresas com impostos, fornecedores, matérias-primas, contas de consumo, e a outra é a despesa do recebimento das suas obrigações. Então, o que nós temos na região Nordeste? 37%, ou seja, praticamente de cada 10 empresas, 4 deixaram de pagar ou imposto, ou banco, ou fornecedores, ou contas de energia, água, telefone, etc. E mais do que isso, as empresas deixaram de pagar uma ou mais de uma dessas contas, o que mostra a gravidade do assunto na ponta do pagamento. Na ponta do recebimento, que são aquelas contas que a empresa vendedora precisa receber, 37% das empresas deixaram de receber aquilo que tinha com mais de 30 dias de atraso. Ou seja, nós temos um quadro onde cada vez mais nós temos menos pessoas com poder de compra, porque salários não têm acompanhado a inflação, a elevação da taxa de juros, os aumentos de insumos, matérias-primas, e isto vai se agravando. Agora, a grande indagação é como é que isso fica daqui para frente e quais são os possíveis caminhos. Agora, Joseph, é difícil para o cidadão comum, e eu vou me enquadrar entre estes, compreender como o Estado brasileiro, com E maiúsculo, trata aqueles que mais empregam, porque a imensa maioria dos empregos residem na micro e na pequena indústria. Sem dúvida. A micro e pequena empresa é a grande empregadora do país. Aliás, ela é o mercado interno, ela é a responsável por redistribuição de renda e poder aquisitivo. Mas eu acho que a gente tem que um pouquinho fundo, se você me permitir, Elias Ferreira, de analisar um pouquinho, não mais o aspecto de juros, etc., mas a causa raiz, lá embaixo. O que é que está causando tudo isso? E como sair desse cenário? Na nossa avaliação, basta cumprir a Constituição Federal. A Constituição Federal fala que a micro e a pequena empresa terão um tratamento diferenciado. Basta o governo, através das políticas públicas, e aqui quando eu falo em governo,
eu falo as 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, que precisam trabalhar para cumprir a legislação, que é dar à micro e pequena essa condição melhor do que tem. Porque hoje, o tratamento que você tem para micro e pequena é pior. Quando você fala em taxa de juros, é a taxa de juros mais alta, e aí afora uma lista, que eu acho que a nossa finalidade é ver o quadro atual e sugerir caminhos. Os caminhos são fáceis de serem implementados, desde que se siga o caminho da legislação. Entendemos que o cobertor é curto, entendemos que o Brasil tem vários desafios, mas eu queria citar, se você me permite, um fato que ocorreu recentemente no nosso país e que é uma grande oportunidade. Veja, Elias, no dia 8 de janeiro, nós tivemos uma rebelião, uma tentativa de golpe. No dia 9, todos os governadores, independente das suas convicções ideológicas, o Supremo Tribunal Federal representando todo o Judiciário, o Congresso Nacional através dos seus presidentes em exercício e o Executivo, todos reunidos com uma única bandeira: o fortalecimento da democracia no andamento dele. Esse foi o primeiro momento único no nosso país. Agora vamos evoluir um pouquinho mais para a semana passada. Aqui em São Paulo, infelizmente, tivemos uma catástrofe com as enchentes. Mas olha só, pela primeira vez na história, governo federal, presidente Lula, e claro, toda sua equipe, governo do Estado, governador Tarcísio e sua equipe, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e os prefeitos do Litoral Norte, todos juntos na solução do problema. Por que eu estou citando isso? Porque é um momento único do país na busca de soluções, onde a classe política, com todas as suas divergências e dificuldades, unidos na solução de um problema. Então, se esta atitude continuar e se estender a fundo na geração de emprego, em crescimento econômico e oportunidade, temos um caminho maravilhoso pela frente. É possível de ser feito, apesar de todas as dificuldades. E acreditamos que temos a chance, a janela de oportunidade de que isso ocorra agora. Agora, Joseph, nós temos um arcabouço legal, aí você falava da necessidade do cumprimento desses aspectos legais, porque nós temos aí lei complementar, no Simples Nacional, que dá um tratamento diferenciado, não só no recolhimento unificado de tributos, mas em regime de caixa, em fiscalizações que precisam ser mais orientadoras do que punitivas puramente, e licitações, né, preferência, mas nem sempre na prática, no dia a dia, a gente observa isso como elemento factual. É verdade. A sua análise é perfeita. Agora, o que nós temos, e eu estava falando no momento único, nós acabamos de sair de eleições para governador, presidente, deputados, senadores, etc. Veja só o que aconteceu esta semana. Estes itens que você colocou, desse tratamento diferenciado para melhor, a frente parlamentar da micro e do empreendedorismo, através do seu presidente no Congresso, o Marco Bertaioli, e os senadores que iriam a mim, representando o Senado na frente parlamentar, junto com o Executivo Federal, tratou esta semana e vai continuar tratando de alguns desses itens
que você citou, claro, com nossa participação, com a participação de outras entidades, para mudar esse quadro. E nos parece, e agora já com início de coisas concretas, que essa mudança já está acontecendo, porém, ainda de uma forma silente, mas real. E o que isso está trazendo? Tudo isso que você falou, Elias, além de outros problemas que a gente poderia citar, ela não acontece só em Alagoas ou só em Maceió. Ela acontece no Brasil inteiro. E o que vem acontecendo? Cada vez mais entidades começam a mudar o enfoque em relação à microempresa. Acredito que este ano, a nível de vários estados, os governadores e governadoras eleitos ou apenas eleitos, e o governo federal, mais os governos municipais, mudarão esse quadro e, se Deus quiser, chegaremos ao final de 23 com várias conquistas concretas para a micro e pequena empresa. E nós acreditamos nisso e estamos tendo a felicidade de poder participar desse início de mudança. Os desafios são gigantescos, são grandes, não são poucos e se espalham por todo o território nacional. Mas na China, você, melhor do que nós, sabe, que o holograma de crise é o mesmo de oportunidade. E nós estamos acreditando que a crise e os problemas que nós enfrentamos irão se transformar no símbolo da oportunidade no holograma chinês no Brasil. Agora, Joseph, me veio aqui uma preocupação. Aliás, na verdade, são dois pontos. Um ponto de vista prático, porque eu acredito que estados e municípios podem, dentro da sua abrangência, do seu escopo legal, propiciarem ao pequeno e micro empresário industrial os insumos necessários para que aquilo que pesa no bolso, como água, luz, gás e outros elementos, muitas vezes fornecidos até aqui, por exemplo, aqui nós temos Algás, que tem um tratamento diferenciado para a empresa de pequeno porte, mas isso precisa ficar muito claro. Isso não pode ser uma concessão limitada, é uma necessidade de que a gente tenha isso abrangente, de modo que isso não seja um elemento de peso. As pessoas têm salários a pagar, têm tributos a pagar, mas é preciso também que a gente propicie o crescimento desse negócio. Mais gente trabalhando é mais gente com poder de compra, com poder de adimplir. Nós estamos com quase 78% das famílias brasileiras endividadas, dos brasileiros endividados e inadimplentes, o que é pior. E vem aí uma reforma tributária. O sindicato, naturalmente, da micro e pequena empresa da indústria de São Paulo, naturalmente já deve estar buscando as informações e tentando evitar aquilo, porque a reforma, ela tanto pode ser para melhorar, como pode ser um elemento dificultador, não é, Joseph? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos acompanhando, sim, muito de perto, no Congresso Nacional e no Executivo. Nós temos recebido informações de que existem alguns movimentos para tentar acabar com o Simples Nacional. Nós temos recebido várias medidas que prejudicam a micro e pequena empresa de uma forma geral. Felizmente, o Executivo abriu os ouvidos nessa realidade. E nós temos tido, sim, um contato com o Executivo através do Bernardo Alckmin, que aliás já temos reunião agendada com ele ainda esse mês. Temos uma relação também
negocial aberta no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Acreditamos que várias outras mudanças precisam ocorrer. Por exemplo, primeiro, a manutenção do Simples Nacional. Segundo, o aumento do teto do Simples. Terceiro, como é que o governo vai tratar essa inadimplência generalizada? Porque, na verdade, mais de 3/4 do país está inadimplente. Como é que ele vai fazer? Crédito chegar nessas empresas a baixo custo, junto com tecnologia, junto com a informação, para fazer as empresas voltarem a produzir e, acima de tudo, fazer com que os trabalhadores, com que a sociedade civil tenha poder aquisitivo. Porque se não tiver poder aquisitivo, não haverá consumo. Não tendo consumo, não há produção. Não tendo produção por falta de demanda, você não gera. Agora, qual a grande mudança que nós estamos assistindo? O governo federal e vários governos estaduais claramente estão se posicionando que sem empresa não existe crescimento econômico esse ano. Ou seja, sem crescimento econômico necessariamente vai passar pela micro, pela pequena e pela média empresa, que é o mercado interno brasileiro. Claro que o mercado internacional é importante, mas necessariamente tem que passar primeiro pela micro e pequena e resolver todos esses problemas que aí estão colocados milhões e milhões e milhões de empresas, milhões de pessoas físicas inadimplentes com suas obrigações. Agora, só para corroborar um pouquinho naquilo que você muito habilmente colocou, Elias, é assim, quando você tem 1.000 empresas que vão mal, 5.000 empresas que vão mal, 10.000 empresas que vão mal, eu posso até aceitar que é um problema de gestão empresarial. Mas quando 78 milhões de pessoas estão inadimplentes, é uma questão de governo, não mais de capacitação. Que a capacitação é importante e não estou denegrindo a importância da capacitação, mas é a nova realidade brasileira. E isso tem que ser enfrentado. E tenho certeza que isso está na pauta das negociações. Que, aliás, estamos tendo o prazer de poder participar dessas negociações. E, Joseph, quando coloco o papel que pode sim e deve sim ser cumprido pelos estados e pelos municípios, é que com relação aos grandes negócios, isso já acontece. Aliás, há uma guerra fiscal declarada a olhos vistos no Brasil há décadas, para a atração do grande negócio, que vem já ganha um terreno, que vem já ganha incentivos fiscais que são vultuosos, e durante muito tempo o grande negócio ele já chega com a proteção. Mas o pequeno negócio, aquele que vai fazer funcionar o consumo interno, e é no consumo interno que mais se arrecada nesse país, e se arrecada, infelizmente, de maneira progressiva, é incrível como você não dá a mesma proteção para o pequeno negócio, porque o grande negócio já vem consolidado. E o pequeno negócio? Você tem plena razão na sua afirmativa, mas eu acredito e rezo e estamos trabalhando intensamente para 2 cenários. Primeiro, por que os grandes têm esse privilégio? Porque tem entidades que os representam de uma forma muito forte. Segundo, o SINP. O que é o SINP? É exatamente essa entidade que congrega e reúne a pequena indústria para dar a ela, no mínimo, igualdade de condição competitiva, além dos avanços
necessárias de acordo com a Constituição Federal. E aí vem a necessidade cada vez maior das empresas entenderem que associativismo é o único caminho para elas. Mas associativismo de quem? De pequeno com pequeno. Porque o associativismo ele tem que ter na sua raiz, na sua base, a solidariedade de interesses econômicos. Agora, não venha me dizer que uma empresa que tem 200 mil trabalhadores tem o mesmo interesse econômico de uma empresa com 1, 2, 5, 10 ou 50 trabalhadores. Os interesses são conflitantes. Tem que ser administrados? Tem. Tem que ter espaço para todo mundo? Sim. Mas o que o governo federal, os governos estaduais começam a anunciar, e nós estamos, como disse, tendo o privilégio de participar disso. É que agora chegou a vez da micro, pequena e média empresa. Muito bem, Joseph Cury, eu quero aqui agradecer a sua participação e agradecendo desde já a colaboração aqui com o CBN Maceió, pedir para que você encerrasse dizendo qual é o futuro, qual é o horizonte que se apresenta para quem está nos ouvindo e é micro e pequeno industrial aqui no estado de Alagoas. Eu queria agradecer muito a participação, dizer que nós acreditamos sim no início da mudança e ela, se Deus quiser, está ocorrendo já. Agora ela precisa ser implementada, ela precisa chegar na ponta, ela precisa chegar na mão do migrante. Acredito nessa mudança, acredito que o Brasil vive um momento único nas 3 esferas de poder, municipal, estadual e federal, e acredito que a vez e a voz da micro pequena vai se fortalecer cada vez mais graças à mudança que o Brasil está vivendo neste tudo. Muito bem, a nossa conversa aqui foi com Joseph Cury, ele é presidente e fundador do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.